se pudéssemos construir um órgão sinteticamente, tão semelhante à qualidade da anatomia humana, capaz de facilitar ensaios clínicos e/ou procedimentos médicos? A verdade é que estamos mais perto de que isto aconteça do que imaginamos. A impressão 3D é uma área que tem avançado bastante nos últimos anos e hoje vamos explorar os seus maiores avanços e desafios. Connosco temos o Dr. Rubén Pereira, um investigador no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, especialista na área de impressão 3D de tecidos, nomeadamente da pele. Primeiro, queria saber qual é que é o conceito de bioprinting, se me souber dizer, e quando é que surgiu. Muito boa tarde. O conceito de bioprinting, ou mais conhecido em português como bioimpressão 3D, surgiu cerca da década de 80, com a primeira patente de um sistema de fabricação aditiva, um sistema de estereotipografia, e basicamente é um conceito onde são utilizadas tecnologias que têm a capacidade de, digamos assim, de processar ou de garantir o posicionamento de diferentes unidades, nomeadamente biomateriais, células e fatores bioativos, e esses biomateriais são então processados com ou sem células, de uma forma aditiva, ou seja, camada a camada, e é esta versatilidade que permite a construção de estruturas com diferentes graus de complexidade, garantindo o controle da localização destes diferentes elementos fundamentais. Ok, ou seja, é imprimir assim coisas vivas, certo? Sim, há várias abordagens em bioimpressão 3D, ou seja, nós podemos de facto fazer a impressão de estruturas vivas, ou seja, que contenham, por exemplo, células, mas também há outras abordagens onde fazemos o processamento e impressão de biomateriais que tenham a capacidade de guiar, digamos assim, de uma forma simples, aquilo que é a resposta celular. Nessa abordagem, as células são colocadas a posteriori e não processadas através destas tecnologias. Isto porque há algumas tecnologias que de facto não permitem o processamento de células devido às condições não fisiológicas. Pois, claro, ok. E que impacto é que acha que esta tecnologia pode ter e que problemas é que pode resolver? Isso é uma boa questão, ou seja, basicamente este tipo de tecnologias, como o princípio de funcionamento é através de uma forma aditiva, ou seja, camada a camada, tem vindo a ser explorada para várias aplicações na área médica. Ou seja, a aplicação, digamos que assim, mais tradicional, ou aquela que se calhar foi das inicialmente exploradas, consistiu, por exemplo, na impressão 3D de modelos cirúrgicos, por exemplo, que permitem que uma equipe clínica, por exemplo, cirurgiões, etc., possam basicamente fazer o planeamento da própria cirurgia. Depois temos vindo a evoluir para outras aplicações, onde conseguimos, por exemplo, neste momento, fazer a impressão de estruturas personalizadas, e conseguimos também fazer o processamento de células com o objetivo, por exemplo, de conseguirmos produzir uma estrutura que seja análoga a um determinado tecido para promover a sua regeneração. Ou, eventualmente, produzirmos, por exemplo, modelos in vitro, com células do próprio paciente, que depois possam ser utilizados para nós entendermos, por exemplo, a progressão de determinado tipo de patologias e também para fazermos, por exemplo, screening de fármacos e de terapias. Portanto, temos aqui um conjunto de aplicações já interessantes. Isto também nos permite ultrapassar, ou pelo menos tentar desenvolver abordagens que nos permitam estar mais próximos de conseguirmos gerar estruturas que sejam específicas de cada paciente, sob o ponto de vista anatómico e também sob o ponto de vista daquilo que é a composição celular, uma vez que podemos, de facto, utilizar células do próprio paciente. Ok. E este processo de bioprinting, como é que funciona? Há assim uma impressora, como assim, impressões a 3D, ou como é que se processa? Exato, ou seja, de uma maneira global nós podemos aqui enumerar várias etapas, digamos assim, não é? Ou seja, o equipamento, a tecnologia, que é aquilo que nós associamos mais vulgarmente, é uma peça fundamental. No entanto, de uma forma, digamos que sequencial, se nós estivermos interessados em desenvolver, por exemplo, um tecido para implantação, o primeiro passo, se esse tecido for personalizado, ou seja, específico para aquele paciente, o primeiro passo consiste na obtenção de dados de imagiologia, ou seja, informação anatómica do próprio paciente. Depois então temos um segundo passo, onde essa informação basicamente é tratada virtualmente, para se gerar então aquilo que é o modelo da estrutura do tecido que nós pretendemos então gerar. Depois temos um passo seguinte que consiste, por exemplo, na seleção de que biomateriais são os mais adequados em função da aplicação que nós queremos.
Temos um passo seguinte que envolve, por exemplo, também a seleção de células, ou seja, que tipo de célula e qual a fonte que nós vamos utilizar. E depois, aí sim, temos que escolher a tecnologia, ou seja, que tecnologia é que vamos utilizar para gerar estrutura ou tecido de interesse. E depois temos uma última fase que consiste basicamente na avaliação das propriedades funcionais da estrutura que estamos a gerar. Portanto, se de uma maneira global temos aqui uma série de etapas sequenciais que são utilizadas em bioimpressão 3D e que vão mais além da tecnologia em si, digamos assim. Exato. Mas assim, pronto, eu também um bocadinho curiosa, da tecnologia em si, como é que é? Ou seja, nós em bioimpressão 3D temos várias tecnologias que podemos de facto explorar. Podemos agrupá-las em 4 grandes grupos, ou seja, tecnologias baseadas na utilização, por exemplo, de luz, mais conhecidas como tecnologias baseadas em estereolitografia, onde basicamente a luz tem a função de promover a formação de um hidrogel, e esse hidrogel pode conter células se as condições, do ponto de vista de biomateriais e operacionais, forem compatíveis com as células. Depois temos um outro grande grupo de tecnologias baseadas no princípio de inkjet, muito similar àquilo que é o princípio de funcionamento das impressoras que temos em casa para fazer a impressão de documentos, por exemplo, e também conseguimos processar células. Depois temos um outro grupo de tecnologias onde a luz é utilizada não para promover a formação de um gel, por exemplo, mas sim para promover a injeção de um biomaterial contendo células de um substrato para outro, para uma plataforma receptora. Depois temos um quarto grande grupo, que são tecnologias baseadas na extrusão, onde temos a utilização de um estímulo, ou seja, essencialmente um estímulo mecânico, que permite controlar aquilo que é a deposição destes biomateriais, contendo células, através de uma agulha, e depois vamos basicamente fazer isto sobre uma plataforma, por exemplo, e temos aqui 4 grandes grupos. Como é que nós selecionamos então as tecnologias? Não é? Essa é uma questão que é muito comum. A seleção da tecnologia tem muito a ver com aquilo que é a resolução que nós queremos obter, o tipo de estrutura, a resolução dessa mesma estrutura, e também aquilo que é os requisitos do ponto de vista de biomateriais que temos que ter. Para dar um exemplo, as tecnologias baseadas em estereolitografia requerem biomateriais que sejam fotossensíveis, porque é o princípio de funcionamento da tecnologia, e aí temos de facto uma resolução bastante interessante. Por outro lado, temos as tecnologias baseadas em extrusão, que são aquelas que hoje em dia estão mais amplamente difundidas e que são mais utilizadas, onde temos uma versatilidade muito grande no tipo de biomateriais que podemos utilizar, mas temos uma resolução que não é tão elevada quando comparado, por exemplo, com a técnica de estereolitografia. Portanto, em suma, temos que ter estes aspectos em consideração, seja, por um lado, disponibilidade da tecnologia, por outro lado, a resolução, por outro lado, que tipo de biomateriais é que também estamos interessados em processar. Portanto, é tudo um compromisso que temos que ter em conta, e não lhe consigo dizer que existe uma tecnologia que seja aquela que é a mais adequada. Tudo depende muito da aplicação e destes parâmetros que tivemos a discutir. E já foi produzido algum assim, órgão funcional? Essa é outra questão também muito relevante, ou seja, para fazer um breve contexto, estas tecnologias de bioimpressão 3D podemos dizer que são quase como uma evolução daquilo que são tecnologias aditivas que são hoje utilizadas em muitas áreas, desde aeronáutica, automóvel, etc. Não é? Então estas tecnologias foram sendo desenvolvidas, adaptadas para permitir hoje em dia o processamento de células e o tal organ bioprinting, ou seja, a bioimpressão de tecidos, órgãos, etc. De facto, hoje em dia existem já vários trabalhos que demonstram a capacidade destas tecnologias em gerar, em construir tecidos mais simples, como por exemplo tecido de pele, cartilagem, osso, etc. Ainda não temos basicamente a produção de órgãos funcionais. Porquê? Porque temos vários desafios para atingir esse objetivo. Do ponto de vista clínico, de facto, nós temos a utilização destas tecnologias para gerar determinadas estruturas específicas para pacientes, mas sem células, que já são aplicadas nesses mesmos pacientes. Quando falamos na bioimpressão de tecidos, por exemplo, contendo células, biomateriais, etc., temos vários trabalhos que já com informação a nível pré-clínico, mas a nível de translação clínica ainda estamos um bocadinho longe, porque existem vários desafios que se calhar vamos abordar
um bocadinho Exato. mais à Podemos falar frente ou de desses seguida, não é? desafios. Ou seja, que desafios temos? Muitos. Para enumerar alguns, por exemplo, um grande desafio diz respeito àquilo que é a vascularização, não é? Portanto, se nós pensarmos que queremos desenvolver tecidos ou órgãos a uma escala que seja clinicamente relevante, significa que nós temos que ter a capacidade de ter uma estrutura vascular que seja funcional. E neste momento isso é um dos principais desafios, que é como é que nós conseguimos desenvolver este tipo de estruturas, sendo elas vascularizadas. Depois existem desafios a outros níveis, nomeadamente a nível de biomateriais, ou seja, qual é que é o biomaterial ou quais os biomateriais que são mais adequados para uma determinada aplicação e que ao mesmo tempo são passíveis de ser processados por estas tecnologias. Ou seja, aqui temos outro desafio, que é o desenvolvimento de biomateriais com propriedades não só biomiméticas, mas também multifuncionais. Depois temos N desafios, podemos enumerar mais 2, 3, por exemplo, que é que tipo de células é que nós deveremos utilizar? É possível para todas as aplicações utilizar células do próprio paciente? Se sim, como é que nós as devemos expandir? Como é que nós devemos controlar, digamos assim, a sua qualidade durante todo este processo? Depois temos outros desafios, nomeadamente a nível daquilo que é a caracterização da funcionalidade destas estruturas, destes tecidos que geramos em laboratório. Como é que nós devemos garantir o seu controle de qualidade de uma maneira simples? E depois temos também desafios relacionados, por exemplo, com aquilo que é toda a supply chain e toda a cadeia de valor associada a este tipo de produtos. E aqui liga-nos depois muito à parte de regulamentação, que é também um dos desafios na área. Mas acha que algum dia vai ser possível conseguir imprimir, se calhar, um fígado para um transplante ou algo assim? Eu diria que ainda, na minha modesta opinião, acho que ainda estamos longe de conseguir realmente ter esse tipo de estruturas tão complexas. Acho que o conhecimento que temos e que estamos a desenvolver na área, porque a área não é assim tão antiga, entre aspas, quanto isso, não é? Acho que nos pode permitir desenvolver estruturas que possam ser complexas o suficiente, mas que tenham uma função biológica, ou seja, que quando utilizadas permitam basicamente ou estimular o processo de reparação ou de regeneração de tecidos in vivo. Acho que isso pode vir a ser possível, gerar um órgão basicamente extremamente complexo, muito similar aos nossos. Acho que isso é algo muito mais difícil, não digo impossível, mas acho que é algo que nesta fase ainda não estamos muito perto, digamos assim. Já temos dado passos bastante interessantes do ponto de vista de desenvolvimento tanto tecnológico, como de materiais, como da própria interação de material-célula, que nos permita ter a tal função biológica nas estruturas que desenvolvemos, mas ainda existem esses desafios que discutimos anteriormente. Ok. E o que é que acha que... Qual é que é o futuro desta tecnologia? Para onde é que vai seguir? Ou seja, eu vejo muito este tipo de tecnologias numa vertente de, se pensarmos no desenvolvimento ou na produção de estruturas acelulares, acho que vamos começar a ter cada vez mais aplicação. Por seu ponto de vista de translação clínica é muito mais fácil. Porquê? Porque não estamos a falar da manipulação de células, por exemplo. Depois acho que temos aqui outra vertente interessante. A vertente mais tradicional é a vertente de desenvolvermos tecidos para promover a reparação de tecidos lesionados. Depois temos outra vertente que eu acho também muito interessante e que é uma aposta cada vez maior, que é nós conseguirmos explorar a capacidade destas tecnologias em manipular e controlar o posicionamento dos tais biomateriais, de células e substâncias biologicamente ativas, para conseguirmos gerar aquilo que são modelos in vitro a uma escala tridimensional e clinicamente relevante. Porque a relevância destes modelos passa, por exemplo, por nós conseguirmos utilizá-los para perceber de que forma determinadas patologias e doenças se desenvolvem. Pode passar também por explorarmos estes modelos para fazermos o screening de diferentes terapias. Isto leva-nos, por exemplo, àquilo que é a medicina personalizada. É nós conseguirmos ter um modelo específico, o mais próximo possível daquilo que são as características de uma determinada patologia de um paciente e percebermos qual é que pode ser a terapia, o conjunto de terapias ou a sequência, uma combinação que é mais adequada. E eu acho que aqui temos um desenvolvimento que tem vindo a ser bastante significativo, aplicado, por exemplo, às áreas do cancro, e que me parece que pode ser também algo que
que vai ter uma aposta bastante grande de futuro. Ótimo. E consegue dar assim um exemplo prático de uma utilização de bioprinting que tenha feito ou que tenha ouvido falar? Só assim, um exemplo concreto? Ou seja, de que é que nós podemos utilizar este tipo de tecnologias, Sim. digamos assim. Ou seja, como temos estado a discutir, ou seja, há muitos exemplos. Nós, no nosso caso, estamos mais interessados até em tentarmos explorar estas tecnologias para conseguirmos desenvolver modelos análogos àquilo que é o tecido da pele, de uma forma automática, com elevada reprodutibilidade e com controle espacial sobre as diferentes camadas que constituem a pele. Isso é uma aplicação que tanto o nosso grupo como outros têm vindo a explorar e que nos pode basicamente permitir testar não só terapias para a regeneração deste tecido em particular, mas, por exemplo, oferecer este tipo de modelos para indústrias, por exemplo, indústria farmacêutica, para podermos, por exemplo, testar cosméticos, entre outros produtos, e tentarmos que estes modelos sejam mais reprodutíveis e mais similares ao tecido da pele face, por exemplo, a modelos animais que têm vindo a sofrer restrições bastante grandes e na sua utilização para este tipo de aplicações, e que eu acho que o futuro poderá ser nós reduzirmos cada vez mais a utilização de modelos animais em alternativa a estes modelos que podemos desenvolver com este tipo de tecnologias. E esse crescimento de pele que fala, acha que pode ser possível, se calhar, um dia transplantar para alguém? Se um transplante de pele preciso? Existem já alguns trabalhos, até a nível pré-clínico em modelos animais, onde estas tecnologias têm sido utilizadas não só para gerar basicamente uma pele artificial in vitro que pode ser posteriormente implantado no paciente, neste caso em modelos pré-clínicos ainda, não é? Modelos animais, mas também existem outras abordagens onde estas tecnologias estão a ser exploradas, por exemplo, para fazer a deposição destes biomateriais e células diretamente sobre o tecido lesionado. E aqui estamos no conceito da bioimpressão in situ, ou seja, utilizarmos a tecnologia, controlarmos essa tecnologia e fazer o preenchimento de um defeito diretamente no paciente. É a outra abordagem que se tem vindo a testar, e pode ser possível porque com estas tecnologias e com estas estratégias podemos ter a capacidade de gerar volumes bastante grandes de tecido. Pode ser crítico, e que é em casos onde as lesões são de maior extensão. Pois. Ok. E assim, falando um bocadinho do seu passado, porque é que interessou-se por esta área? Sim, ou seja, isto basicamente, eu acho que o nosso percurso pessoal é muito marcado por aquilo que são as nossas experiências num determinado momento. Eu fiz a minha formação inicial, a minha introdução, se assim pudermos dizer, à ciência foi no Instituto Politécnico de Leiria, nomeadamente no CDRSP, que é uma unidade de investigação, e iniciei este percurso já com um contacto bastante próximo com aquilo que foram que são os biomateriais, que continuam a ser a minha área de investigação. Depois, na altura, nós no centro já éramos um dos principais centros a nível de fábrica aditivo, e nesse momento isso despertou de facto a minha atenção e curiosidade para aquilo que é a interação deste tipo de tecnologias de fábrica aditivo, com a sua combinação com biomateriais e com células, para nós conseguirmos desenvolver estratégias, desenvolver produtos, terapias que possam ter impacto na vida das pessoas. E isso ligou-me muito à área da saúde, que foi depois onde eu desenvolvi os meus trabalhos de doutoramento. Eu acho que aqui sempre o objetivo final é que nós consigamos desenvolver algo que possa ter um impacto na vida das pessoas. Claro. E falou dos projetos da pele. Tem assim mais algum projeto ativo, algum projeto interessante que tenha feito? Sim, ou seja, nós ao longo destes anos nós temos trabalhado em diferentes projetos inicialmente até no âmbito do CDRSP, no Instituto Politécnico de Leiria. Nós começámos eu integrei na altura, participei num projeto europeu mais relacionado até com a cartilagem. Participámos em outros projetos sempre na interface com a indústria, projetos que nada a ver, muitos deles com a parte das ciências da saúde, mas que também têm sempre uma aplicação, embora não seja na saúde, mas também têm sempre uma aplicação naquilo que é a vida das pessoas, nomeadamente através de processos ou através de produtos que também contribuem para melhorar outros aspectos. Nós atualmente temos também projetos e colaborações a nível nacional e internacional em áreas, por exemplo,
do cancro, nomeadamente o cancro da pele, ou seja, como é que nós podemos adaptar estes biomateriais e basicamente combiná-los com outros que nos permitam, por exemplo, desenvolver abordagens que nos permitam resolver algumas questões no tratamento de cancro de pele. São também outras áreas interessantes que nós temos vindo a trabalhar e, de uma forma global, essencialmente relacionado com os tópicos de biomateriais e de impressão 3D. Ok. E tem assim alguma coisa para finalizar que queira acrescentar? Dizer às pessoas que ouvem? Eu acho que o que nós devemos dizer, ou que eu posso dizer neste âmbito do tópico da nossa conversa, é que muitas vezes as pessoas ouvem falar de impressão 3D e pensam que é algo muito banal, não é? Ou seja, é algo que basicamente nós olhamos e pensamos que é basicamente carregar num equipamento, num botão e aquilo produz algo, não é? Produz uma estrutura. Isso de facto pode ser em parte verdade quando nós olhamos para este tipo de tecnologias para gerar objetos, e de facto hoje em dia nós podemos facilmente e com custos aceitáveis adquirir um equipamento desse tipo e gerar este tipo de objetos para decoração, para fins didáticos, etc. Quando nós depois pensamos na aplicação médica e principalmente na aplicação envolvendo células, a complexidade é muito maior. Porquê? Porque nós temos de fazer a transição daquilo que é gerar estruturas que são estáticas para estruturas vivas, mas mais do que isso temos que garantir que aquilo que estamos a gerar tem uma função a nível biológico, a nível mecânico, a nível estrutural, e que essa função pode contribuir para melhorar um determinado aspecto da vida de uma pessoa, de um paciente. Não é? Portanto, a mensagem principal é nós termos ideia que estas tecnologias realmente são revolucionárias, têm um impacto muito significativo na área da saúde, mas também têm uma complexidade grande, e antes de partirmos para aquilo que são as aplicações em ensaios pré-clínicos e ensaios clínicos, mais tarde, não é? Temos de ter atenção que isto é uma etapa, são um conjunto de etapas bastante complexas e que o processo não é tão simples como muitas vezes vimos na televisão. É uma impressora, carrega-se e pronto, temos um órgão assim. De facto, é um bom sketch, não é? É uma boa forma de entusiasmar o público-alvo, mas é bastante mais complexo que isso, mas temos que continuar a sonhar e a acreditar. Exato, é verdade. E pronto, obrigada. Obrigado, é isso.